e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Aí, Defensa e Justiça, partida amanhã pela Libertadores, jogo que marca a estreia de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Gustavo Mel chega mais ao nosso Sport Center, trazendo mais informações dessa partida, amigo. Seja bem-vindo, um beijo pra você, o cenário tá bonito aí, hein? Tá bonito, né, Gláucia? A gente hoje de manhã, na hora do almoço, estava lá no subúrbio de Buenos Aires, lá onde está o estádio do Defensa e Justiça, Florencio Varela. Agora a gente está aqui no extremo oposto, do ladinho do centro da cidade aqui, o bairro mais chique, Porto Madeiro. Aqui atrás de mim, a Puente de la Mujer, enfim. Aqui tô mais turista aqui, viu, Gláucia? Enfim, o Flamengo deve estar passando aqui por cima da gente. O avião do Flamengo está previsto de pousar ao redor das 6 da tarde em Ezeiza, deve estar a ponto de pousar e em breve vai chegar justo aqui. A gente está a poucos metros do Hotel Hilton, que é onde vai se concentrar o time do Flamengo, a delegação do Flamengo, e quem não vem nesse avião, vem Renato Gaúcho, evidentemente, quem não vem é Rodrigo Caio. Acabou o mistério ali, se vem, se não vem. No fim das contas, Rodrigo Caio foi vetado pelo departamento médico. Gláucia não joga nesse jogo de amanhã, 9h30 contra o Defensa e Justiça. Não jogam também Bruno Henrique e Diego Ribas, que continuam ali em fase de recuperação das suas lesões, tampouco o William Arão. O William Arão cumpre suspensão automática agora nessas oitavas de final. Quem volta, claro, é a Gabigol, né? Tomou aquele gancho da direção, agora já vai para campo e certamente é uma das expectativas de Renato Gaúcho para essa sua estreia. Muita gente aí pensando como vai armar Renato Gaúcho esse time nessa estreia tão esperada, né? No Defensa e Justiça, uma notícia de última hora, o meio-campo, Ciro Rios, foi importante até naquele jogo contra o Palmeiras aqui em Buenos Aires na primeira fase. Foi emprestado, agora à tarde confirmou a direção do Defensa e Justiça, emprestado para o Atlético de Tucumã por um ano e meio de contrato. Enfim, mais uma baixa aí para o Defensa e Justiça, que já tinha perdido 2 dos seus principais jogadores, até na Palmeiras aqui em Buenos Aires na primeira fase. Foi emprestado, agora à tarde confirmou a direção do Defensa e Justiça, emprestado para o Atlético de Tucumã por um ano e meio de contrato. Enfim, mais uma baixa aí para o Defensa e Justiça, que já tinha perdido 2 dos seus principais jogadores. O Enzo Fernandes voltou para o River, né? Estava emprestado. E o Brian Romero, que era talvez a principal figura do Defensa e Justiça, também é uma baixa para o time de Sebastián Becassese. Amanhã, jogo 9h30, Fox Sport, a gente vai estar aqui acompanhando tudo, Gláucia. Valeu, Gustavo. Boa sequência de trabalho aí para você. Elton, claro que a expectativa para esse jogo é a estreia de Renato Gaúcho, mas esse jogo da Libertadores, mas já vai começar a ter uma noção do que pensa Renato como elenco e como proposta, né, de jogo para um Flamengo que vive esse momento turbulento, mas que ainda tem jogadores de muita qualidade que podem dar um retorno técnico ainda muito interessante nessa temporada. Renato, o que você acha que o Renato, seu xará, pensa para esse time do Flamengo, como montar essa equipe, como deve jogar esse Flamengo do Renato Gaúcho? Eu acho que ele não vai fugir da ideia do que já vem sendo trabalhado no Flamengo nos últimos anos. Até porque, se ele colocar o time atrás, ele não dura muito tempo. Ele conhece muito bem a cultura do clube, sabe que é um torcedor hoje mais exigente, talvez mais do que qualquer outra época, né? Hoje o flamenguista sabe a qualidade que tem seus jogadores e sabe que o time tem que, mais do que ganhar, tem que jogar bem, tem que apresentar um bom desempenho. Então não vejo o Renato fugindo dessa ideia de ter um time ofensivo, de ter um time que jogue para frente. A questão é como fazer isso, como organizar isso.
O Rogério em vários momentos conseguiu extrair alguma coisa, em outros nem tanto. Era um Flamengo que oscilava bastante, mas que precisa sim ser um pouco mais consistente. O Renato tem a ideia de ser ofensivo. No Grêmio, muitas vezes se falava de ser um time que gostava da bola, que era um time ofensivo, mas os seus últimos anos de Grêmio não mostrou isso. A gente falou tanto essa mentira que ela virou verdade. Aquele Grêmio da Libertadores já não era o Grêmio das últimas temporadas, era um Grêmio mais direto, mais veloz, mais vertical. Então ele tem esse desafio, mas assim, não acho que ele vai chegar mudando muita coisa não, principalmente pensando em peças. Com o tempo ele vai mudar um pouco o modelo, por exemplo, a marcação com encaixe individual um pouco mais alongado, ele gosta de marcar assim. A questão dos escanteios vai mudar também o tipo de marcação, até a questão da movimentação ofensiva. Estou curioso para ver como que ele vai trabalhar, se vai ser mais no talento inato ali, vai lá, deixa o jogador livre, que é algo que tem muito entre nossos treinadores, né? Que organizar é para defender, para atacar, deixa o talento que ele resolve. Só que a gente sabe que não é bem assim, o futebol de hoje pede também uma organização para você extrair o talento desses jogadores. Então, claro que a gente não pode cobrar muita mudança, muita coisa nesse primeiro jogo, ele não treinou o time, e diga-se de passagem, quase ninguém está treinando seu time, né? A gente brinca aqui que a gente tem hoje no Brasil escaladores e não treinadores. Vamos ver, o começo de um ciclo aí pro Flamengo. Vamos ver o que o Renato Gaúcho falou também, coloca ele aí pra gente. Que acima de tudo é trocar ideias com o jogador, ver o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa, mas acima de tudo eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar muita confiança, não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do grupo. Eu acho que é fundamental em qualquer profissão você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você, e isso eu vou conversar bastante com os zagueiros do Flamengo. Tenho visto, lógico, as últimas partidas do Flamengo, tenho visto alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente possa corrigir nos ajustes, é o que eu falei. Eu acho que o mais importante de tudo é essa conversa tete a tete que eu vou ter com os zagueiros do Flamengo. Eu vou tentar fazer aquilo que eu falei, o futebol ofensivo, até pelas características do jogador do Flamengo. Desde a época que eu jogava, o próprio torcedor do Flamengo não consegue ver o time defensivamente. Então, no momento que você tem um grupo forte desse, com as características de jogadores, dos atacantes que o Flamengo tem, jogadores a nível de seleção brasileira, você tem que jogar para vencer, sem dúvida alguma, até pelo elenco forte que o Flamengo tem. E isso, sem dúvida alguma, eu não vou mudar de maneira alguma, até porque é a minha maneira de trabalhar, sempre buscando as vitórias. Tá aí, Elton, a palavra do Renato, que vai conversar com o pessoal de defesa. Aliás, sempre falam isso, né, que o forte do trabalho do Renato é justamente esse contato, esse papo com os atletas, e também a forma ofensiva como ele pretende montar esse Flamengo, sem fugir muito das características. Na verdade, a fuga de Renato é das respostas táticas, né? A gente precisa entender também como o Renato pensa o jogo, e ele, ao longo da sua carreira, não deixou isso muito bem claro. A gente vê na prática, né, o que acontece dentro de campo. Mas ele tem muita razão quando diz que tem um elenco como o Flamengo tem e não pode jogar atrás, né? E mesmo nas tradições do Flamengo de ser uma equipe mais ofensiva, existiam elencos que não deixavam isso acontecer. E agora o Flamengo tem, né, a grande possibilidade de ser uma equipe mais ofensiva. É claro que isso vai depender muito também da defesa, né? A defesa do Flamengo, que passou por algumas dificuldades depois da saída do próprio Jorge Jesus, né? Não encaixou muito depois da saída de Jesus, sofreu muitos gols, inclusive, depois disso, mas o Rogério tinha uma preocupação muito grande também para tentar deixar a primeira linha defensiva do Flamengo um pouco mais segura, mas também pela vocação ofensiva o time também sofria bastante, né? E isso ficou claro. Vamos ver como o Renato vai ajustar isso. É como o xará dele, né? O Renato Rodrigues falou. Ele absorve muito bem o trabalho do seu antecessor. Isso foi claro no Grêmio também. E aos poucos ele vai colocando a sua ideia. Mas se a ideia do antecessor der certo, ele aproveita o máximo possível. O problema é que o antecessor, Rogério, não estava dando a consistência necessária à equipe do Flamengo. E aí ele vai ter um desafio muito maior,
Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.